Fala galerinha dos Capricanos Hardwares, beleza? Uma ótima tarde, noite ou dia pra todos aqui presentes. Olha só, uma ótima tarde. E aí, como é que foi o final de semana de vocês, tropa? Jogaram bastante, aproveitaram bastante, deu pau no PC? Comenta aí abaixo como é que foi o final de semana de vocês. Pra já começar a segunda com o pé direito, hoje a gente tem Gohan Responde. Então já selecionei algumas perguntas que vocês deixaram aí na aba comunidade pra nós. Vamos dar uma olhadinha lá agora. Bom, a primeira perguntinha a gente tem aqui do Creeperton. Ele perguntou o seguinte: hashtag Gohan Responde. Salve Creeperton, ótima tarde meu querido. Como identificar placas de vídeo fake? Olha lá, são duas perguntas em uma. E como saber se um processador é bom ou não? Exemplo, qual é o melhor? Celeron 440 ou i9 9900K? E o porquê disso? Se você responder as duas perguntas eu ficaria grato. Vamos lá, Creeperton. Primeiramente, referente a placas de vídeo fake, a gente consegue notar pela capa da placa mesmo, né? A gente consegue olhar o encapsulamento, a frontal da placa, a gente não vai ver marcas, né? A gente vai ver só um design mais cabreirão assim e não vai ter marca. Mas só isso não justifica da placa ser fake, né? Tem algumas placas aí que tem aquele encapsulamento mais feinho, igual a GTX 750 Ti da MyMax, e não é fake. Então a principal forma de saber, cara, é colocando ela no PC. Tem um programinha chamado GPU-Z, na qual ele faz a leitura de todos os recursos, todas as funções da placa de vídeo, e lá mesmo ele já aplica pra gente no rótulo da placa se é uma placa fake ou uma placa real. Mas se não existe essa opção de você pegar e olhar no GPU-Z, não tem como ligar o PC, vai comprar avulso, vai na feira do rolo lá olhar as plaquinhas de vídeo lá e tem que selecionar uma coisa que você pode fazer é pegar, desmontar a placa, tirar o dissipadorzinho, leva um guardanapozinho ou uma flanelinha da Apple no bolso, limpa em cima do die, onde tem o chip da CPU, e lá vai ficar a nomenclatura, né, que é um código de referência da placa de vídeo. Então você vai ver lá talvez GF116, GF104, GF108, GP109, que são todas essas nomenclaturas que ficam em cima do chip gráfico, que é a verdadeira placa de vídeo. E esses modelos que eu citei para vocês são modelos da Nvidia, tá? Da AMD tem seus nomes também, mas eu não sou tão familiarizado com os nomes dos chips da AMD, igual eu sou com os da Nvidia. Então você vai olhar o nomezinho lá em cima, vai falar, pô, o cara fala, é uma GTX 550 Ti essa placa aqui, tive que trocar o cooler dela aí, ela ficou meio fininha, mas é a placa oficial. Você vai ver lá em cima tem que estar o mesmo nome que acusar o chip da GTX 550 Ti no Google, por exemplo, no Tech Power Up, né, que é o site desse programinha que eu falei para vocês do GPU-Z. Então vocês vê lá, GTX 550 Ti, o chip gráfico é um GF116, em cima do chip, né, da plaquinha que supostamente seja falsificada, tem que estar escrito esse GF116. Basicamente é isso, cara. Se o chip estiver batendo, por menores problemas talvez tenha, né? Talvez a placa já tenha sido mexida por técnico, trocado um MOSFET ou outro, trocado um chip de memória por um de marca diferente, mas isso não vai impedir da placa ser a placa apresentada, tá? Então já é um grande começo por aí. Referente a como saber qual processador é melhor entre dois modelos diferentes, a gente tem alguns sites que fazem comparativo, como CPU World, CPU User Benchmark. Dá para você olhar pelos sites, mas se você quiser fazer pessoalmente, né, podemos dizer assim, você tem que ver, o que eu posso dizer? A numeração. A numeração é um grande indicativo. Por exemplo, a gente pega de um lado um Core 2 Duo E4500 e do lado um Core 2 Duo E8600. Os dois são Core 2 Duo, se a gente olhar, os dois têm dois núcleos e dois threads, porém a numeração tem relação com o patamar de performance. Então, geralmente, quanto maior o número, superior o processador. Mas isso para processadores da mesma geração, tá? Se a gente pega um Core 2 Duo Q9650 e pega um Core 5 10400, né? Você fala, nossa, Core 2 Quad tem um número maior, é muito melhor. Não. Core 2 Quad é um processador lá das antigas lá, não que seja processador ruim, mas só numeração não é tudo, tá? Então é um exemplo, dá para se basear pela numeração do processador, mas só a numeração do processador não é um grande indicativo. A melhor forma de saber a performance de um processador e se ele vai ser o ideal para você é fazendo a pesquisinha rápida no nosso Google, beleza? Bom, mas é isso, brigadão Creeperton pelas suas perguntas. Próxima pergunta a gente tem aí do Nobre: como escolher a fonte para a minha configuração? O que levar em consideração para a escolha da fonte? Vamos lá. O que eu levo em consideração quando eu vou escolher uma fonte? Primeiro de tudo, eu levo em consideração o consumo da minha configuração. Como eu tiro a média do consumo? Tá lembrando que é uma média, não é específico que a minha configuração vai pedir isso. Então, olha o TDP do processador, olha o TDP da placa de vídeo, que são os dois itens que consomem mais, e acrescento mais ou menos uns 140 a 130 watts, que seria o consumo da placa-mãe com as memórias, o HD, né?
e talvez alguma ventoinha de LED, coisa e tal. Então dá mais ou menos, lá, vamos pegar um processador de 100 watts do TDP para ficar mais fácil o cálculo, porque o pai não é bom de matemática, né? 100 watts do processador, pega a placa de vídeo que consome só do PCI Express mais 75, 175, mais 130 da placa-mãe. Minha matemática quebrou, mas eu chuto que é 315. Se não for 315, vai ser 305. Não sei, enfim. E aí eu pego esse valor e procuro uma fonte que entrega pelo menos 100 watts a mais na linha de 12 volts para a gente ter uma folga, né? Porque não é só o circuito de 12 volts que a gente tem para utilizar da fonte. Tem o circuito de 12 volts da alimentação do processador da placa de vídeo, tem o circuito de 5 volts das USBs, tem o circuito de 3.3 com MOSFET de baixa. Então tudo isso a gente tem que está sendo alimentado pela nossa fonte de alimentação. Só um momento que o nenenzinho ficou conversando. Bebê, deixa o pai terminar aqui rapidinho. O pai já pega você, tá bom? Segura aqui a chupetinha, meu neném lindo. Papai já olha você. Enfim, e aí eu pego uma fonte que entregue pelo menos 100 watts a mais do consumo com base no TDP que eu tirei. Então, igual eu falei pra vocês, se minha configuração puxa 305 watts, eu vou querer uma fonte que entrega pelo menos 405 watts de alimentação para a fonte não ficar no limite e diminuir a sua eficiência, né? Porque quanto mais próximo do limite a fonte tá, menor a eficiência dela. Então, para ela entregar os 500 watts que seu PC está pedindo, por exemplo, ela vai estar puxando da tomada uns 530, 540, vai depender de quão carregada a fonte vai estar, né? E como eu descubro quanto que a fonte entrega? Nos rótulos de anúncio de fonte, tem lá a porcentagem que ela entrega. Fonte de 500 watts, fonte de 450, 350, 380, enfim. Mas só isso não é suficiente. Eu quero saber o cálculo da linha de 12 volts. Para saber se vai ter sobra para o meu processador e para minha placa de vídeo, que é o que consome mais energia, né? Porque mais componentes consomem também, mas eles são mais leves, né? Podemos dizer assim. Então, como que eu descubro? Eu olho na lateral da fonte que tem um rótulo. Lá no rótulozinho da lateral da fonte tem a linha do 12 volts. Alguns modelos colocam lá exato quanto a linha de 12 volts entrega. Em outros modelos já colocam um cálculo. Vai colocar lá 12 volts e embaixo vai colocar a quantia de amperes, por exemplo, 44 amperes. Se a gente abrir a calculadora aqui e multiplicar 44 vezes 12, a gente tem 528 watts no circuito de 12 volts. Então estaria mais que suficiente para minha fonte. Então, se você está procurando uma fonte, cara, que você quer que pelo menos que ela entrega 500 watts, procura uma fonte que na linha de 12 volts entrega pelo menos ali 40 amperes, 41 amperes, que você vai ficar safe, vai ser garantido. E basicamente é dessa forma que eu escolho uma fonte de alimentação, né? Dá para você olhar pela marca também, mas eu acho o mais interessante, o primeiro de tudo, crucial, é observar em relação à energia, né? E quanto que ela vai entregar. Se tiver dentro da margem, cara, aí eu já nem levo muito em conta isso, beleza? É legal também você olhar o encapsulamento da fonte, ver o tamanho da ventoinha, porque tem algumas fontes que são bem boas, né, mas esquentam bastante. Então, querendo ou não, isso pode meio que ser um efeito cascata, que o calor da fonte pode passar ali para a região do VRM e acabar aquecendo a placa-mãe e ela diminuir, né, a eficiência dela no circuito dos MOSFETs para alimentação do processador, e isso decair em um throttling que vai diminuir a porcentagem que o processador vai trabalhar, e esse throttling que vai fazer o processador trabalhar abaixo da porcentagem ideal vai ser carregado para a placa de vídeo, a placa de vídeo vai acabar dando gargalo, e aí dá um problema grande que você não sabe da onde que tá vindo, troca a placa de vídeo, troca a pasta térmica, troca tudo, e às vezes nem é a fonte em si, mas sim a temperatura do ambiente. Então isso daí também é uma coisa para tomar em conta. Muito obrigado, Nobre, pela sua pergunta. Vamos dar uma olhadinha aqui o que mais que tem para nós. Ó, aqui mais uma perguntinha do Nobre. Ah, o Nobre tá aí, firme e forte aí, fazendo pergunta. E é isso aí, tropa. Pode mandar pergunta aí que o pai tem o maior prazer em responder. Vocês não sabem como é que eu não tava doido de chegar segunda para gravar esse vídeo logo. E a segunda pergunta do Nobre é o seguinte: como garimpar peças de PC de forma eficiente? Nos tempos atuais, vou dizer para vocês que garimpo, cara, é muito importante. É muito importante. Se eu montar um PC com peças usadas, garimpar é muito importante. Mas o garimpo por si só não tá sendo o suficiente, porque tá tendo muitos golpes, cara. A pessoa vai, anuncia, fala que tá funcionando, manda vídeo. Eu não sei como é que os caras... Não sei se os caras têm dois em casa. Manda vídeo funcionando e chega lá não funciona. Que foi igualzinho o que aconteceu com a gente. Com o kit que a gente comprou por R$360, que era para vir um Core 2 Quad, veio só a placa-mãe, e era para vir um GTX 450 funcionando e a placa nem liga, né? Então isso daí acontece. Mas se ainda assim você quiser
Dicas de garimpagem, o que eu acho muito legal é você filtrar por anúncios usados, né? Não filtrar por mercadorias novas e filtrar por modelos específicos. Se a gente colocar assim lá no LX, placa de vídeo, vai aparecer de todo tipo de placa de vídeo, vai aparecer diversas opções e algumas que não vão ser tão interessantes pra gente. Então já procura o que você quer. Cara, quero uma plaquinha de vídeo do nível de uma GTX 650, você vai pesquisar GTX 650, R7 250, GT 740, você vai pesquisar mais específico assim. Outra coisa muito legal é colocar filtros de preço para não aparecer muitos anúncios de placa com defeito, porque isso aí meio que acaba diminuindo a eficiência do seu garimpo. Porque se no meio do seu garimpo você vai falar, hoje eu vou pesquisar, vou procurar no meio de 50 placas de vídeo uma opção boa, 30 delas aparecem com defeito, você já tem menos probabilidade de achar um anúncio interessante. Então você vai lá, filtra nas opções de valores e coloca dois valores, o que você quer pagar como máximo e um valor menor, mas não tão baixo para não ser igual a zero. Então você coloca, por exemplo, 120 de menor valor e 350 de maior valor. Já vai aparecer melhor ranqueados ao anúncio que você está procurando e tem mais probabilidade de você achar um garimpo bacana, beleza? Bom, é dessa forma que eu faço. Valeu, Nobrezão, obrigado pela pergunta, mano. Tem a pergunta do Junins OP. Fala, Juninho, beleza? Ótima tarde, meu querido, obrigado pelo comentário. Ele perguntou assim: GTX 550 Ti, melhor custo-benefício de 2021? Olha, eu devo dizer pra você, cara, se a gente for falar de placas de vídeo no AliExpress, dá até pra dizer que é o melhor custo-benefício visando o preço, né? Mas se a gente for olhar o mercado de usados no Brasil, na mesma faixa de preço de uma 550 Ti, perdão, a gente tem a HD 6870, que é pelo menos 18% superior em grande margem dos jogos, tá? Inclusive tem vídeo sobre ela aqui no canal, realmente ela bate na 550 Ti. Então depende muito de onde você tá olhando, mas eu vou concordar com você que se for no AliExpress, eu acho que a 550 Ti é um dos melhores custo-benefício, tá? Pela faixa de preço dela, que é de mais ou menos R$280, mas inteirando mais uns 30, a gente tem a R7 250X, que é uma plaquinha muito legal, inclusive eu uso uma bastante semelhante, que é a R7 250E, que tem a mesma quantia de Stream Processors, porém é a versão mais econômica da R7 250X. Ela tá entre a 250 convencional e a 250X, então é uma plaquinha muito legal e não precisa de conector de alimentação externo, então acho isso muito interessante. Bom, galerinha, no mais o vídeo foi esse, espero que vocês tenham gostado, muito obrigado pela sua visita. Bom, se você ficou até aqui, eu vou agora deixar uma coisa para agregar para vocês. Se você quiser ter um pouquinho mais de conhecimento sobre hardware e não chegar no patamar igual eu, porque eu digo que eu não tô num patamar muito alto, né? Eu acho que um dia lendo, 2 dias lendo, você já tá no meu nível. Mas se você quiser aumentar os seus horizontes e ficar mais sábio de certa forma, vou deixar aqui na descrição para vocês alguns avisos sobre o nosso Seja Membro e eu mudei os benefícios, cara. Agora a gente tem também o meu manual do PC Gamer Barato, que foi um e-book que eu escrevi com muito amor e carinho, explicando tudo que eu sei sobre hardware. Eu tentei deixar de uma forma bem simplificada, cara. Eu usei bastante metáforas da vida explicando as partes do computador. Eu usei o Alzheimer para simplificar como que funciona a memória RAM. Cara, ficou muito legal. Então vou deixar um leve vídeo aí do nosso patrocinador e em seguida eu vou deixar 2 vídeos aí no final para vocês aproveitarem e seguirem descomplicando as suas vidas. Bom, valeu! Nos dias de hoje tudo tá muito caro, tá bastante difícil conseguir qualquer peça que a gente tá procurando de hardware. E tendo isso em mente, eu compro direto várias peças usadas que tem um precinho mais em conta e que ainda oferecem um desempenho legal. Porém, por ser peças usadas e de difícil acesso, nem todo mundo consegue comprar. E com isso eu gerei um novo benefício para os nossos membros, no qual eu dou 5% de desconto por todas as vendas de hardware aqui no canal Descomplicando os Hardwares. Então um computador de R$3.000 você estaria pagando R$2.850. Isso daí é só um exemplo, né? Eu não vendo o computador completo direto, mas você sempre vai estar vendo aqui processador, placa de vídeo, memória, cooler e diversos outros componentes de hardwares muito interessante. Então se a ideia te chamou alguma atenção, dá uma olhadinha na descrição que tem mais informações.